prazer estar aqui com grande parte das pessoas que estão fazendo essa diferença, né, que estão trabalhando, né? E eu vou falar alguma coisa da história e dos resultados. Muitos resultados do Francisco eu sabia que ele ia apresentar, então eu coloquei aqui, algumas coisas são até repetidas, mas é muito interessante a gente ver o crescimento do projeto, né? Eu vou mostrar um pouquinho dessa história. A gente começou pequeno, isso veio crescendo e hoje é um projeto que ele está em praticamente o país inteiro, né? E com resultados palpáveis, né? Isso é muito feliz. Bom, a primeira coisa o tema que a gente começou a falar era exatamente sobre a superlotação, né? Esse era o mote, digamos assim, desse projeto, né? E eu gosto muito dessa frase do jornalista, do Mencken, que a solução não é simples quando o problema é complexo. Se a gente acha que vai ter uma solução simples, a gente vai se equivocar, tá? E por que eu coloco isso? Porque o projeto ganhou o nome de Lean nas emergências, mas a gente faz uma série de outras metodologias. A gente praticamente criou uma metodologia de intervenção, né, utilizando várias experiências e criando algumas a partir desse projeto. Eu posso afirmar hoje que a gente tem uma metodologia que utiliza também o Lean para fazer esse tipo de intervenção. Bom, é preciso entender o porquê que isso vem acontecendo, né? E essa é a primeira coisa que a gente coloca, ou seja, os sistemas de urgência eles têm uma evolução, né? A gente começa falando que os pronto-socorros são novos, são estruturas novas, eles são a partir do começo do século passado, mas eles cresceram a partir da urbanização e depois da Segunda Guerra Mundial. Mas a gente pode falar que a melhoria dos atendimentos de emergência aconteceram a partir da década de 60, seja com a criação das especialidades, com o surgimento da terapia intensiva. E aí, a partir daí, começou-se a se pensar em organização de sistemas de urgência, né? Os sistemas de trauma, a gente chama de modelos exclusivos, grande parte dos hospitais no Brasil seguem ainda esse modelo de atendimento exclusivo de trauma, mas eles são da década de 70 e 80. Tá? A partir dos anos 2000, a gente já chama de modelos inclusivos, a gente tem mudado o modelo. Nos anos 90, o que vem acontecendo no mundo? Um aumento da procura pelas urgências, tanto que, se vocês pegarem a história, os sistemas de classificação de risco eles são da década de 90, no mundo inteiro, o sistema de Manchester, o ISI, o sistema canadense, eles nascem para tentar organizar uma fila em que eu tinha uma demanda acima da minha capacidade, né? E as pessoas começaram a organizar como isso entrar no sistema de urgência, tá? Então, o foco é muito interessante, eu coloco essa história, porque as soluções que a gente vinha buscando eram sempre com o problema da demanda. Ou seja, se vocês pegarem grande parte das soluções e das políticas que foram surgindo com o país, foram na ideia de tentar estruturar essa demanda, né? Seja organizando em rede, seja organizando a fila. E, a partir dos anos 2000 também, a partir digamos assim, da melhoria dos processos de informatização, começou-se a falar muito em sistemas integrados, né? A ideia de rede como solução, né? No entanto, se vocês observarem, eu vou colocar aqui para vocês, o mundo inteiro vem experimentando uma superlotação crescente. Tá? Com tudo que vem sendo feito, isso se tornou um problema, o Balestrin deve ver isso em outros países, isso é um problema de vários países, não é um problema só nosso. Esse cenário ele vem sendo estudado. Esse é um documento que eu sempre coloco, que é uma revisão sistemática que os americanos fizeram, o Instituto de Medicina, em 2007. Né? E o que a gente vê? Se a gente lê a descrição que eles colocam, esse é um cenário, né, que os serviços de emergência nos Estados Unidos estavam vivendo e ainda grande parte deles vive. Ou seja, eles não conseguiam internar os pacientes, estão sempre lotados, uma insatisfação crescente da população. Mas esse cenário não é só num país como os Estados Unidos, que é um país que a gente não considera o melhor modelo para a gente de sistema de saúde. Mas isso aqui é uma foto de 2017, de Londres, em que eles tiveram uma sexta-feira
né, no dia 17 de janeiro, que eles fecharam 20 hospitais, os pronto-socorros de 20 hospitais em Londres fecharam e não recebiam ambulâncias. Isso criou uma crise imensa no sistema de saúde inglês, que é o sistema que nós nos baseamos. Ou seja, o Sistema Único de Saúde brasileiro ele quer chegar um dia a ser o sistema de saúde inglês, né? Ele é, digamos assim, a nossa referência. E eles estão com problemas, né? Tudo que, se nós, normalmente as nossas soluções vêm copiando o que é feito nesses países, o máximo que nós vamos conseguir é o que eles estão vivendo hoje, né? Então, esse é um problema que nós precisamos enfrentar de uma outra forma. E não é só em Londres, né? Isso aqui é na Nova Zelândia, isso aqui é no Quebec, no Canadá, que é um outro sistema que a gente considera, isso aqui na Irlanda. E eu peguei essas fotos aqui dos últimos meses, fotos da Inglaterra, Nova York, Hong Kong, França, Roma, Canadá, todos com superlotação. Então, esse é um problema mundial. Isso não é um problema... Nós temos as nossas características, mas esse é um problema que acontece no mundo inteiro, né? A situação no Brasil, ela também atualmente é retratada. 2 desses hospitais que estão aqui retratados aqui já passaram pelo projeto e tem outro cenário hoje, né? A primeira pergunta que todo mundo fez, e foi o foco daquelas soluções que eu coloquei para vocês, era se a demanda estava aumentando, né? O problema do sistema de saúde, do sistema de urgência, é de aumento de demanda. Essa é uma análise feita pelo King's Foundry, do sistema inglês, que mostrava que tinha um aumento da procura, aqui são os hospitais, e em 2003, na Inglaterra, eles tentaram uma solução exatamente de tirar essa demanda, que é o volume maior de pacientes, que é o paciente de risco mais baixo, né? E a gente sempre culpou esse paciente pelo problema dos pronto-socorros, e eles criaram lá unidades não hospitalares. Nós repetimos aqui, estudamos pouco a solução que eles fizeram e que não deu muito certo, né? Então, quando se criou unidades não hospitalares, houve uma queda na procura dos pronto-socorros na Inglaterra, mas houve um aumento geral da demanda do sistema de urgência. Em 10 anos, voltaram a ter a procura anterior e eu já tinha... Ou seja, aparentemente, às vezes, as nossas soluções pioram a demanda, né? Essa é a lei de Homer, né? Que, se eu criar um serviço, eu vou criar uma demanda, né? Então, isso aconteceu na Inglaterra. E aconteceu no Brasil com as UPAs, né? A gente hoje está estudando isso. A partir de determinado período, as metas do sistema inglês passaram a não ser cumpridas. Então, eles colocavam que o paciente deveria ficar até 4 horas dentro de um pronto-socorro. Essa era a meta do governo. E 2% desses pacientes poderiam ficar acima desse tempo. Essa meta foi até mais ou menos 2010, em que eles não conseguiam mais manter a meta e tiveram que dobrar a meta, passaram para 5%. Tá? Agora, em 2017, já está em 15%, ou seja, eu já não consigo entregar o que esse tempo, que era o tempo proposto pelo governo para os hospitais, né? Num estudo feito pela McKinsey, na região de Londres, o que se observa? Também havia sempre uma ideia de que essa demanda estava aumentando por causa da transição demográfica, né? Só que, ao aumento em Londres, 4%, do 4,7% da última década, 0,7% era demográfico, envelhecimento da população. Mas 4% não era, né? Eram por questões culturais, por questões de mudanças tecnológicas e tudo mais. Ou seja, o sistema de urgência ele vem mudando não só pelo que a gente pensa, mas também por situações que a gente precisa entender melhor. Há também a discussão, ou seja, além da demanda, eu tenho uma situação de redução de oferta, isso não tem dúvida, né? A questão econômica ela tem feito uma concentração de recursos. Os hospitais são mais eficientes se eles concentram recursos, né? E isso tem colocado uma redução de leitos hospitalares no mundo inteiro. Mudanças também de perfil tecnológico. E quem está ficando está tendo mais dificuldade, ou seja, a taxa de ocupação média dos hospitais, por exemplo, no Canadá, hoje é 90%. Né? E nós sabemos, por teoria de fila, que se eu tiver acima de 80%, 85%, eu tenho um grau de imprevisibilidade muito grande. Ou seja, eu não consigo gerenciar bem os leitos desse hospital. E aí precisamos estudar, ou seja, nós temos um problema complexo, e esse problema precisa ser estudado.
A primeira coisa é que a superlotação, ela, no início do século passado, essa aqui é uma foto de um hospital em Denver, em 1918, na epidemia da gripe espanhola, eu superlotava quando eu tinha aumento de demanda. Tá? Só que hoje a superlotação não é só em função disso. Não é só pelo aumento da demanda no pronto-socorro. Ao contrário, ela tem se tornado endêmica. Né? Um dos motivos, como eu coloquei para vocês, é o envelhecimento da população que vem aumentando as condições crônicas. Nós estamos fazendo uma transição no mundo inteiro. Né? Na Inglaterra, hoje, 70% de quem está em pronto-socorro já não é mais situação aguda clássica. É uma agudização de condição crônica. E o que vai acontecer no Brasil? Esse slide é roubado do Francisco. O que está acontecendo no país? Tá? Nós estamos já com um perfil parecido com países da OCDE, ou seja, já tem uma predominância de doença crônica na população. Mas eu ainda não tenho uma agenda, e a gente tem tido um retrocesso, digamos assim, né, no aumento de doenças infecciosas, e não está resolvida ainda a questão das causas externas, que, por exemplo, na Europa já avançou muito. Né? E essa previsão, por exemplo, de morte por neoplasia, de aumento de 2% ao ano, ou seja, hoje é um problema que está crescente. Né? E nós estamos fazendo o que a gente chama de transição demográfica acelerada. Nós vamos fazer em 25 anos o que a França levou 150 anos. Né? Nós estamos a discussão do dia é a da previdência, mas nós estamos vivendo um processo de aceleração também na saúde. Nós teríamos que dobrar o orçamento ou triplicar o orçamento da saúde, o que não vai acontecer. Né? Provavelmente não vai acontecer. Ou seja, daqui a alguns anos nós estamos com o perfil muito semelhante ao do Japão. Roubei esses slides, seu Francisco. E essa é a previsão que eu teria que ter um aumento em torno de 25%. Se eu crescesse, eu preciso que o PIB cresça para que eu consiga melhorar o orçamento. E a gente tem visto que isso não é uma situação que está acontecendo facilmente. Então, se a gente continuar achando que nós vamos fazer as mesmas coisas e vamos chegar em bons resultados, não vamos. Nós precisamos mudar uma forma de pensar. Tá? Lembrando que o serviço de urgência clássico, nós precisamos dividir em momentos para que a gente enfrente qual é o principal problema. Porque muitas vezes a gente, alguns hospitais que nós temos trabalhado, o problema realmente é de demanda. Mas, por exemplo, a superlotação é um problema de saída do pronto-socorro, não é de entrada, tá? Não é de volume. O volume é um bom problema, a gente considera um problema menos complexo. Na verdade, a gente tem mais dificuldade de tirar o paciente do pronto-socorro, e vocês que estão trabalhando no projeto sabem disso. Então, a história, é preciso entender, em 2005, 2006, eu trabalhei com o Dr. Eugênio Vilaça num projeto de rede de urgência, que foi a ideia da primeira rede de urgência que a gente fez na região no norte de Minas, né, que tinha algumas premissas. Né, esse foi um desenho que a gente fez na época, em que eu concentrava determinados hospitais na região de Montes Claros, e nós diversificamos, e também diversificamos o acesso, ou seja, nós colocamos o SAMU, passou a ser um SAMU regional, né, que englobava 86 municípios. E o que nós percebemos? Por que o foco primeiro era a questão do acesso? 27% de mortalidade de causa desconhecida nessa região. Conseguimos reduzir. Mas criamos um problema novo. Os hospitais... E tiramos os doentes de baixo risco desses hospitais principais, mas eles superlotaram. Eles passaram a atender mais doentes graves e viram que não era possível, não conseguiu. Um deles deve estar aqui, o pessoal da Santa Casa de Montes Claros, que trabalhou recentemente no projeto. Essa foi a primeira vez que se mediu o NEDOX no Brasil. A gente mediu em 2014 na Santa Casa, e ele estava em desastre, estava sempre alto. Né? Então, a situação mostrava o seguinte: às vezes a minha solução de organizar a rede ela vai ter problema, impacto nos grandes hospitais. Os hospitais não vão conseguir responder.
Da mesma forma, o Francisco citou o Grupo Hospitalar Conceição. O que eles vinham? Eles vinham com uma superlotação no pronto-socorro, que só teve solução quando eu tive uma epidemia de bactéria multiresistente, que aí caiu ou teve greve. Aí eu resolvi a superlotação do hospital. Em 2012, outra solução, que foi a ideia de tirar os pacientes de risco baixo, criou-se uma UPA e o hospital passou a atender no pronto-socorro menos pessoas, mas eu concentrei pacientes mais graves, né? Aqui está a diferença, eu atendia 400 e poucas pessoas nesse pronto-socorro. Com a UPA, juntando a UPA com o hospital, eu passei a atender 500 e pouco, e o hospital diminuiu. Isso resolveu a superlotação? Não. Não resolveu. A superlotação piorou. Tá? Então, tirar pacientes de risco baixo não é uma boa solução. Nós temos hoje convicção disso. Ela pode ser uma boa solução para a organização do sistema e deve ser usada. Mas não pense que vai resolver a superlotação do pronto-socorro. Nessa lógica, a gente teve que sair da caixa. Por quê? Se a gente não saísse da caixa, e aí está um pouco assim, a ideia de procurar soluções fora do que era esperado. Tá? E, para isso, a gente tem que sair daquele pensamento igual, ou seja, a gente não pode pensar todo mundo igual. Se a gente precisa procurar pessoas que pensam diferente. Tá? E aí, eu tive nos Estados Unidos, em 2013, tanto com Peter Vicelli, que era um dos estudiosos, quanto o Crane. O Crane estaria aqui hoje, mas ele está tendo filho esses dias. Ele estaria aqui para conhecer esse projeto. E o Chuck não. E qual que é a ideia? Era um médico de emergência e um engenheiro. E quando o Razível estava lá comigo, a gente saiu muito impressionado com o que a gente tinha visto nos resultados. E era uma forma nova de ver. Tá? Quando eu voltei, está aqui o Naghetini, o Amaral e o Alés, que não está na foto, eu falei, não precisamos juntar engenheiros com médicos para a gente tentar ajudar a solucionar, né, esse problema. Tá? E hoje a gente sabe, né, com convicção, que a superlotação é um problema de fluxo intra-hospitalar, é um problema complexo. Eu não vou resolver o problema da superlotação trabalhando apenas o pronto-socorro. Né? Só que a superlotação ela tem consequências graves. Né? O estudo do Vicelli ele mostra que eu aumento até em 2 vezes a mortalidade de um paciente que está internado acima de 12 horas num pronto-socorro. Então, não é uma situação que podemos aceitar como paisagem, como vem acontecendo no país como um todo. Tá? Para isso também precisamos, e é uma coisa que a gente começou, precisamos medir isso. Isso não pode ser uma coisa baseada na percepção das pessoas. Cada vez mais, eu só faço gestão se eu estou medindo. Então, a gente tem usado um indicador, que é o NEDOX, que é um indicador talvez o mais usado, existem outros, mas a gente tem optado por trabalhar com indicadores que nos dêem uma proximidade, porque isso já está estudado. Isso aqui é um documento de 2008, que foi repetido em 2016, um consenso norte-americano. Existem coisas que causam alto impacto na superlotação. Por exemplo, expandir o serviço de urgência não impacta, às vezes piora. Né? O Francisco, quando me chamou para ir no Conceição, a ideia é que eles pediram dinheiro para aumentar o pronto-socorro. E eu falei assim, se vocês aumentarem, o problema vai piorar. Né? Então, o problema, às vezes, não é aumentar o recurso, é usá-lo da forma adequada. Né? E aí, o alto impacto ele vem principalmente quando eu trabalho a alta dentro do hospital, quando eu melhoro as internações eletivas, eu tenho um bloco cirúrgico bem coordenado, quando eu dou alta no fim de semana, né? E o plano de capacidade plena que os hospitais têm exercitado aqui, a gente tem colocado, e o impacto é muito interessante. E outras coisas, a utilização de hospitalistas, melhorar o fluxo de passagem, ou seja, tudo isso a gente vem trabalhando com os hospitais. A gente sabe que um dia, quando eu tiro um dia de permanência num hospital de 400 leitos, por exemplo, eu ganho 65 leitos. É como se a gente construísse um hospital. Então, o que foi falado, né, o Dr. Paulo colocou, com o recurso que a gente tem, a gente às vezes consegue fazer muito mais. Né? Essa é a premissa que a gente vem trabalhando. E essa premissa, os hospitais sabem disso. Depois que a gente começa o projeto, vocês nunca mais vão ter paz na vida. Né? Vocês percebem isso? Eu acompanho aqui quase 50 e tantos grupos, e todos os dias as pessoas assim, olha, hoje amanheceu superlotado.
Porque a superlotação é um fenômeno. Ela acontece. Só que eu tenho que ter a resiliência para lidar com ela, né? Então, não importa se você, quando começa de manhã, já começa a correr, melhorar o processo, né? Esse é um processo contínuo, tá? E aí a gente tem já, o projeto está maduro e com resultados, tá? Aqui, quando a gente começou, a primeira equipe, né, era uma equipe ainda, a gente reunia, era pequenininha, depois veio crescendo, né? Aqui era o Ricardo, estava aqui, era um dos coordenadores, não sei se ele está aqui ainda. A Carol está aqui, a Paloma, né? Na verdade, a equipe veio crescendo, e a partir desse crescimento, hoje a gente tem uma equipe muito interessante, muito boa, né, de intervenção. Vocês que estão na ponta convivem. E o que a gente voltou, o que é mais interessante, a gente trabalha com um médico e um engenheiro, eles vão juntos. Hoje eu não sei mais quem... Os médicos já entendem de engenharia e os engenheiros estão entendendo de grande parte do que a gente está falando. É muito interessante essa interação, né? Eu tinha visto isso nos Estados Unidos. Ontem o Mark Graban, que é um grande autor, ele foi visitar um dos hospitais, eu vou mostrar no final, e o Razível estava lá com ele e falou assim, olha, vocês trabalham com um médico e um engenheiro, porque normalmente os engenheiros iam sozinhos. Eu falo que muito do sucesso desse hospital está do projeto está nessa combinação. E esse projeto, como eu falei para vocês, já não é mais o Lean sozinho. A gente tem uma metodologia de intervenção, tá? Essa metodologia, ela segue a lógica do DMAIC e tudo, que é um dos princípios, mas olha só, a gente começa com a capacitação, a gente faz um diagnóstico, né? Faz uma análise de uma matriz de stakeholder, depois a gente faz o mapa de fluxo. Isso tudo é feito com a equipe, como o Francisco colocou, é mão na massa, né? Isso não é uma coisa teórica, não é uma capacitação que vocês vão para o hospital e fazem. Vocês têm um acompanhamento. E a gente cobra, né? Como o Francisco colocou, de vez em quando manda uma cartinha. E a ideia é essa, porque a gente precisa que dê resultado. Nós não trabalhamos com a possibilidade de não ter resultado. Claro que em alguns lugares tem um resultado diferente, mas a gente investe para que tenha resultado, né? E voltando aqui, uma série de outras coisas que a gente vem incorporando, que não necessariamente são do Lean, né? O plano de capacidade plena, o Daily Huddle, que é uma ferramenta espetacular, e foi criado pelos residentes do Sírio, aqui, o pessoal do Sírio, da residência, usou no Grajaú, e a gente incorporou. Então, cada hospital, às vezes, a gente incorpora, e a gente tem desenvolvido essa metodologia. E depois a gente controla, por um ano, esses indicadores, né? E segue mais ou menos isso, ou seja, eu tenho uma demanda de hospitais, a gente colocou um tamanho de hospital, ou pelo menos tentou colocar, porque se a gente para que a gente pegasse primeiro os grandes hospitais que tinham mais problemas. Mas isso é uma coisa que foi, de uma certa forma, aleatória. A gente colocou para ter uma certa seleção, tá? Esses hospitais são escolhidos, né? Eles passam por um funil, tá? Depois são avaliados, e aí entram no processo. Esse processo vai, né, o critério de elegibilidade, tem uma visita para fazer um diagnóstico, tá? Um diagnóstico operacional, a gente mede o que a gente está querendo modificar, e depois entram na intervenção. Claro que a gente tem saídas, e é exatamente isso que a gente coloca. Os hospitais que não se apropriam ou não querem se apropriar de uma certa forma, dessa mudança interna, exige algumas mudanças internas, né, que é um enfrentamento que tem que ser feito, mudanças, às vezes, culturais, que a gente sabe não são fáceis, mas se a gente não consegue isso, a gente não continua. Por quê? Porque senão nós estamos perdendo tempo, e tem mais hospitais querendo entrar, né? Então, essa é uma questão, tá? E a gente já tem bastante resultado para mostrar. Aqui vocês ali fora têm alguns pôsteres de alguns hospitais que a gente individualiza, mas aqui é uma média, né? Ou seja, a gente conseguiu reduzir o NEDOX em quase 40%. Os tempos de passagem de paciente em pronto-socorro, que são os 3 indicadores principais do projeto, eles têm reduzido substancialmente, né? Isso principalmente nos hospitais do ciclo 1 e 2. Né? Mas a gente começou a medir outras coisas, né? Ou seja,
O que a gente está aumentando de capacidade? O que a gente está reduzindo de mortalidade? Isso aqui é baseado no estudo do próprio Vicelli. A gente está querendo... Tem um dos hospitais que está fazendo um estudo muito interessante, o Hospital de Emergência e Urgência lá de Vitória, que a gente já tem alguns dados, né, mostrando que pacientes, por exemplo, em ventilação mecânica, que ficam em ventilação mecânica no pronto-socorro, acima de 17 horas, duplicam realmente a mortalidade, se eles demoram para chegar na UTI. Então, isso é uma realidade. Deixar o paciente no pronto-socorro é um perigo para o paciente, né? E aí a gente consegue ampliar. Ou seja, a gente consegue aumentar o número de internações, a gente tem conseguido aumentar o número. Todos os hospitais eles sofrem esse tipo de problema, que eles passam a ser mais demandados, eles são mais eficientes, faz parte do projeto. Por isso que a gente precisa fazer uma discussão também em rede. Isso, doutor Francisco, a gente precisa mudar a legislação, né? Acho que a gente precisa aperfeiçoar a nossa legislação, e essa é uma grande oportunidade, assim como a RDC 50, que hoje ela está completamente defasada em relação ao que a gente tem falado de fluxo, né? A gente precisa ter essa... Né? Mas o que a gente tem visto também é a criação... A gente compara hoje... Existem pouquíssimos benchmarks de serviços de emergência, mas a gente compara hoje ainda com alguns padrões internacionais, né? E aí, o Francisco já mostrou, a gente tem visto em alguns hospitais redução do custo, né? E aqui também vai uma sugestão para o Ministério. O que a gente percebe, né, eu estava com o pessoal da Santa Casa de Londrina, é que os hospitais, infelizmente, o sistema está desenhado de tal forma que os hospitais, quando se tornam mais eficientes, eles são prejudicados do ponto de vista de recebimento de recursos. Isso é uma incongruência que é mais fácil no SUS eu ser ineficiente. Então, o projeto tem nos mostrado isso. E isso precisa mudar, né? Nós precisamos remunerar de forma diferente a eficiência desses hospitais públicos e filantrópicos. A gente tem feito alguns estudos, e breve a gente começa a publicar. Por exemplo, na medida em que eu ativo o protocolo de capacidade plena, eu caio o NEDOX, né? Ou seja, há uma correlação. Isso o Peter Vicelli, né, eu fiz o curso com ele é o grande autor. 40% dos hospitais americanos usam hoje o protocolo de capacidade plena, mas isso não está medido, ele não publicou. Nós temos hoje dados para publicar e referendar uma série de coisas que têm sido práticas hoje na Inglaterra, nos Estados Unidos. Eles não têm esses dados, a gente tem esses dados no projeto. Assim como um estudo que saiu recentemente de hospitais ingleses, e um estudo muito interessante, há 3 meses ele saiu, mostrando e foi feito um estudo durante 10 anos de internações em hospitais do sistema inglês, do NHS. Esse estudo mostrou o seguinte: hospitais que atendem pacientes em que eu tenho uma concorrência entre pacientes de emergência e pacientes eletivos, eu prejudico muito a situação da emergência, tá? E olha o que acontece. A gente tem medido o NEDOX pior é de quem privilegia a internação do eletivo. Então, provavelmente, eu preciso definir o que esses hospitais vão ser. Para isso, eu preciso remunerar adequadamente também, para que eu não... A eletiva, naturalmente, os hospitais preferem, porque ela remunera melhor. Então, um hospital de emergência, se ele tiver essa competição, ele superlota, muito mais do que outros. Tá? Outra coisa que esse aqui é um estudo que fizemos nesse projeto das UPAs, nós precisamos comparar valores operacionais. Então, por exemplo, no estudo mais conhecido, que é o do Emergency Department Benchmark Alliance, são 1.300 pronto-socorros nos Estados Unidos, tá? O tempo porta-médico médio deles é de 20 minutos. Nas UPAs, a gente tem visto até 98 minutos. A média, por exemplo, em UPAs, que tem volumetria acima de 150 mil pacientes por ano. Tá? Assim como a gente tem trabalhado com porte. Um local de pronto-socorro, no EDBA, ele gira, numa urgent care americana, um local de atendimento gira em torno de 1.443 pacientes por ano. Nas UPAs de porte maior, eu teria que girar 4.000 pacientes por ano, se eu atendo acima de 150 mil pacientes. É quase que impossível isso. A minha capacidade está muito aquém da demanda. Então, o que o projeto tem? Ele tem um banco de dados hoje que nos oferece a possibilidade de estudar
e aperfeiçoar uma série de coisas. Essa aqui é um pequeno... nós pegamos 17 hospitais que atendem menos de 50 mil pacientes no pronto-socorro por ano. E aqui está uma coisa interessante, Dr. Paulo, é que mostra o seguinte: os pronto-socorros nossos aparentemente são maiores do que precisam. E eles estão superlotados. Tá? Os meus pronto-socorros desses hospitais, eles teriam que girar, eles estão girando hoje 795 pacientes por ano. Em hospitais americanos do mesmo porte, que atendem menos de 50 mil, eu giro 1.500 pacientes. Ou seja, apesar de eu estar grande, meu pronto-socorro está grande, eu giro menos. Isso mostra uma ineficiência dos nossos pronto-socorros. Tá? Então, esses dados todos estão aí. A gente precisa trabalhar eles, a gente está começando a trabalhar. Tá? E aí, como o Francisco já colocou, isso tem dado repercussão internacional. Né? A visita do pessoal da Arábia Saudita na Santa Casa de São Paulo, o pessoal do Haiti. E ontem, para surpresa nossa, né, não sei se vocês conhecem, o Mark Graban é um autor do livro mais conhecido na área de Lean, na parte hospitalar. Ele tem um livro que é traduzido, inclusive. Ele estava em Curitiba, né, e o pessoal do projeto inscreveu um dos trabalhos lá, está tendo um congresso de Lean, de Six Sigma, e o Graban foi fazer uma palestra, e ele ficou sabendo do projeto e pediu para ir lá. Ele passou a tarde lá com o Razil e o Juvenal, no Hospital Mackenzie, que eu acho que o pessoal está até aqui. E ele conheceu o projeto e quer divulgar o projeto, ficou muito impressionado. Ou seja, ele é talvez uma das maiores autoridades do mundo hoje na área de Lean em hospitais, e ele, para nossa grande surpresa, ele teve ontem conhecendo o projeto, coincidentemente. Tá? Mas o que eu quero colocar é que esse projeto ele é muito mais do que só a metodologia. Tá? Usando o Harari aqui, a cooperação humana ela depende de crença. O Harari, no livro dele, ele fala que o que evoluiu o Homo sapiens, em diferença dos Neandertais, foi a capacidade de fazer a fofoca, né, que é a conversa interna. Tá? Ou seja, a gente é capaz de pensar coisas coletivas e de conversar sobre isso coletivamente. Né? E aí, a gente tem tido, aqui desconfigurou, a gente tem aumentado muito a comunicação e a cooperação interna dos hospitais. Esse talvez seja o maior segredo, mais do que a metodologia. O que a gente tem conseguido é que as pessoas dentro dos hospitais conversem, né? Que elas concordem e passem a trabalhar em função de alguma coisa em comum. Tá? Esse é talvez o maior segredo desse projeto. Tá? Esse projeto tem possibilitado, seja através de ferramentas como o Huddle, aqui são fotos, que é essa reunião diária, e pessoas que, muito interessantemente, não se conheciam, às vezes dentro do hospital. Você é o fulano que trabalha em tal área. Isso muda, né? E isso faz com que a gente evolua constantemente. Tá? Então, vocês estão de parabéns, esses resultados são resultados que são feitos pelas pessoas que estão na ponta, são vocês que fazem esses resultados, mas a gente tem muito mais a evoluir ainda, e a gente tem esse potencial. O projeto é isso, né? Ele não muda a realidade, mas ele consegue fazer com que as pessoas enxerguem os problemas e realmente façam a mudança que precisa, e que melhora a vida das pessoas, como o Francisco colocou, né? E que tem feito essa mudança no país inteiro. Tá? Muito obrigado.